Digno és, Senhor Jesus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo. Que bom que você veio buscar a presença do nosso Deus, irmão. A presença do Senhor é o bem mais precioso que alguém pode um dia tocar ou discernir que está sendo tocado. A presença de Deus é a obra mais poderosa que Deus um dia desejou que os homens tivessem acesso. Evangelho de João, eu quero falar com você hoje, inaugurando esta série de todas as portas abertas. Eu gostaria que teu coração esteja assim, sedento, desejando. Sabe por quê, irmão? Eu não consigo falar de Deus do tipo assim, pois é, irmão. Deus é, né? Não dá, né, irmão? Falar de Deus desse jeito é como se eu estivesse falando do quê? Do que não pode mudar. Mas quando você fala de Deus, o seu coração tem que vibrar. Quando fala de Deus, você fala daquele que mudou a história, que transformou vidas. Então não tem como. Então você, me perdoe se você está morto. Aguenta então se você estiver morto, porque os vivos vão celebrar comigo a presença de Deus. Amém, irmão? Morto, Davi já falava, o salmista já dizia, quem que vai te louvar? O morto não louva. A sepultura, o que está morto, não louva, não adora, não grita, não tem louvor, não tem júbilo. Mas os vivos sim, Senhor, os vivos contemplarão. Quando os homens estavam para morrer, sabe o que eles mais temiam e lamentavam? Meu Deus, quando que eu vou de novo na tua igreja? O salmista lhes dizia, os reis falavam, quando o rei foi acometido, lá em Isaías 36, o Senhor disse para ele, põe tua casa em ordem porque tu vai morrer. Ele disse, meu Deus, nunca mais eu vou entrar na tua casa. Senhor, o que eu mais desejo é poder contemplar, é poder entrar no teu santuário. E a Bíblia diz que eles choravam amargamente para que Deus pudesse mudar aquela realidade, porque o morto não tem prazer de ir na igreja. O morto não consegue buscar a Deus. O morto não tem alegria, nem vida, nem visão das coisas de Deus. Então eu estou falando com o povo vivo, amém? Aleluia, graças a Deus. João, Evangelho, capítulo de número 5, nós vamos falar destas portas que estão liberadas e presentes na nossa vida, a partir do versículo de número 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Olha, escute isso aqui, porque o Espírito Santo de Deus vai te sacudir hoje até você ficar novo, zero bala. Amém, irmão? Porque eu estou vendo muita gente que veio assim meio cansadinha. Eu não sei se você moeu pedra hoje. Porque tem uns crentes que parece que passou a noite na pedreira, passou o dia na pedreira, moendo pedra e carregando saco de pedra, irmão. Está mais para lá do que para cá, né? Mas Jesus vai te dar assim um energético de poder do Espírito Santo. E você vai dizer assim, Senhor, quem se compara a ti? Que coisa linda. Olha só, versículo 3. Nesse tanque, na porta das ovelhas, do lado da porta, tinha um tanque lá em Jerusalém chamado, em hebraico, Betesda. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Tinha 5 pavilhões, queridos. Se um só lugar de necessitado não bastasse, lá tinha 5. Para cada tipo de mal tinha um espaço para as pessoas ir ocupando. O que era paralítico fica lá do lado dos que não andam. O que era lá, vamos se dizer, cego, fica lá do lado dos cegos. Então tinha lugar para as pessoas passarem as suas lutas junto com os mesmos que estavam lutando a mesma coisa ruim. Tinha espaço para muita gente, querido. 5 pavilhões. Ainda era organizado o pavilhão da miséria, da dor, da necessidade, do desespero. Porque não tem coisa pior do que você entrar num lugar e você só encontrar pessoas que não têm condição nenhuma de sair daquele lugar. E foi o que Jesus foi fazer naquele lugar. Mostrar que havia uma porta para sair daquelas necessidades, por mais que parecesse que não havia nenhum ajudador para fazer aquela obra. Eu estou falando que a gente se junta, irmão, com pessoas com os mesmos problemas. A gente se junta em lugares onde as pessoas falam a mesma língua.
As pessoas se juntam em certos ambientes dependendo da realidade. Mas quando a porta da presença de Deus é aberta, essas pessoas, elas enxergam que elas não precisam mais viver. Tem gente que vive para o mal, vive para a confusão, vive para a luta, vive para a dor, vive para falar mal dos outros. Mas aí, e elas se juntam, mas quando a porta se abre e ela vê, nossa, eu não aguento mais. Querido, você já imaginou 38 anos num buraco, sabe lá Deus de que tipo de situação era aquela? A pessoa vivendo todo dia com as mesmas realidades e não havia jeito de sair, embora aparentemente, diz a palavra, versículo de número 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Havia uma multidão e só um podia escapar de vez em quando daquele negócio. Imagina, querido, que humilhação. Estava ali um homem enfermo, o Senhor Jesus, através do Evangelho de João, diz que esse homem tinha 38 anos que ele estava naquele lugar. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Diga, Jesus mandou aquele homem sair daquele lugar. Querido, o Senhor não deu ouvido para a conversa que aquele homem tinha para contar. Imagina quanta dor aquele homem tinha para falar para Jesus. O Senhor Jesus disse: eu só quero que você saia daqui. Para de ficar nessa dor. E a Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado. Diga, ele se viu curado. E tomando o leito, ele pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eita, irmão, que luta. Por isso disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Nem no dia que você decide mudar, você encontra alguém para te apoiar, irmão. Você está na maior das pindaíbas, no dia que você levanta, alguém diz assim: mas hoje não é dia para isso. Foi o que esse homem aqui encontrou. Eu quero que você veja como que o mal, ele tenta nos dominar, mesmo quando nós já estamos debaixo da nossa oportunidade vitoriosa. E aí aquele homem diz assim: mas o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Aquele homem ainda não sabia usar a fé dele. Ele ainda não sabia pôr em prática, ele não sabia calar os que vêm para tentar sabotar a nossa alegria, a nossa vitória. Mas Deus, querido, Ele ensina, porque você vai ver aqui que o Senhor, Ele vai encontrar esse homem depois. Diz: você está bem, né? Mudou de vida, está caminhando, está comendo, está tomando banho sozinho, você já está na sua casa, você já conquistou? Pois é. Diz o Senhor assim no versículo de número 14. Encontrou ele e disse: olha que você já está curado, você está bem, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Diga: o meu Deus é o meu pai, e está trabalhando agora pela minha vida. E eu não vou ficar na condição de vergonha, seja ela qual for. Amém, irmão? É o que o Senhor Jesus respondeu àqueles homens, para não dizer outra coisa. Por isso, pois, os judeus procuravam matar ele. Por quê? Porque ele não somente violava o sábado. Não é que Jesus violava o sábado, ele fazia o bem na hora que tivesse que fazer, irmão, diante da necessidade. Ele não ficava esperando a hora oportuna, como muitos dizem: hoje não é dia disso, daquilo. Ele diz assim, que eles tinham mais raiva ainda do que o Senhor Jesus dizia que o Pai era o próprio Pai dele, que Deus, o Pai, era o Pai deles. Sabe que as pessoas não toleram que você se faça filho de Deus, porque esta é a imagem da glória do Senhor. Quando alguém diz: não, eu não sou crente, eu sou um filho de Deus.
Se ser crente para você significa ser transformado na imagem do Filho de Deus, ser conformado como Ele na obra que um dia Deus desejou, então eu sou crente. Mas se você entender como crente alguém que é religioso, então não sou, porque eu sou filho. Nós somos filhos de Deus, nascido da palavra do Senhor. Então eu quero, irmão, que você agora, diante do Espírito Santo, eu quero que você peça a Deus que mexa aqui dentro de você. O que, pastora? É aqui dentro. Aonde você guarda todas as coisas que ninguém sabe, que te paralisam na sua vida. Pode ser a sua cabeça também, que ninguém mexe. Mas eu quero que você curve a sua cabeça e diga: Deus, eu preciso de uma mudança hoje dentro de mim. Por favor, eu quero entrar pelas portas que o Senhor me deu para viver. Amém, irmão? Pai, esta igreja é santa porque o Senhor a santificou pela Tua palavra. Esta, Deus, é a hora em que o Senhor nos deu oportunidade de ouvir a Tua voz. Assim como aquele homem que estava paralisado há 38 anos ouviu a Tua voz e foi tomado, Deus, pela oportunidade celestial. Eu declaro hoje esta mesma oportunidade. O Deus que agiu lá em Betesda, aquele que teve compaixão daquela multidão de necessitados, é o Deus que nós invocamos e adoramos aqui, é Deus neste altar. E eu te peço, toma o teu lugar nestas fileiras, meu rei. Aonde houver um paralisado, aonde houver um cativo, aonde houver um cego, manco, coxo, doente, Pai, aqui nesta igreja. Aonde tiver alguém, Senhor, que não consegue viver o propósito pelo qual nasceu, eu estou te pedindo agora, toca esta vida, Deus, poderosamente, profundamente. Toca como só o Senhor é capaz de fazer, meu rei. Não há nenhuma outra obra que nós queiramos mais do que ser o que o Senhor nos chamou. Teus filhos completos e perfeitos no nome de Jesus. Amém, igreja? Pois é, então a palavra de Deus diz que porta é oportunidade. Diga, porta é oportunidade. Eu disse para você acesso, eu falei para você que porta é um lugar, é um acesso que te coloca numa posição, que te dá uma condição, que mostra para você algo diferente. E eu quero falar com você baseado no que o Espírito do Senhor me mostrou, porque eu disse: Deus, eu não quero só esse Deus que foi lá. Aleluia, todo louvor e glória ao Senhor que foi, mas eu quero o Deus dessa hora, eu quero o Deus de 2023, eu quero o Deus não apenas que fez em Abraão, Isaac e Jacó, eu quero o Deus que ressuscitou a Cristo e que nos colocou à sua destra. Eu quero o Deus que faz as mesmas obras. Sabe por quê, irmão? Existe uma fé que cansa. Você saber que Deus fez. Fala sério. Ai, fez lá na vida da Lúcia. Fez lá na vida do Bruno. Nossa, fez lá na vida da Elisângela. Fez lá na vida do Gabriel. Fez lá na vida da Helena, fez lá na vida da Maria. E aí parece que nós vamos entrando num buraco, porque nós conhecemos um Deus que fez lá na vida dos outros. Como assim, pastora? Irmãos, quando você sabe que Deus fez, mas você não entende que o testemunho daquela obra é para nos tirar da realidade que nós estamos vivendo e conhecer um Deus extraordinário, vivo outra vez, nós iremos perecer e ficar paralisados na nossa fé. Toda vez que você ouve um acontecimento, eu quero que você escute com uma perspectiva celestial. Isso não é a minha história. Deus, eu disse para o Senhor, e eu disse para o conjunto do louvor aqui ontem, não tem outro conjunto do louvor que toca a guitarra, não tem outro Bruno em Iracemápolis, não tem outro Elton no teclado aqui em Iracemápolis. Deus tem uma obra pronta, plena. Não tem outro. Deus nunca fez nenhum igual. Não fez nenhum igual a você. Diga à pessoa que está do seu lado: eu não sou como você. Então, querido, Deus me deu uma fé para viver o que Ele preparou para mim, não para viver o que Deus preparou para você. Não fica chateado, não. Mas o que os homens querem fazer é me conformar à fé deles, à obra deles. Mas nós temos que olhar para Jesus. A Bíblia nos chama a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo de número 11, que o Moisés, ele olhou para toda aquela realidade, ele disse: tá, essa realidade aí, todo mundo gosta dela, mas eu sou de Deus. Eu não tenho que gostar de estar nesse lugar, porque as pessoas amariam, dariam a sua vida para estar no palácio. Matariam, fariam qualquer coisa para estar no palácio. Eu tenho uma fé
que Deus colocou na minha vida para viver coisas extraordinárias em qualquer lugar, não só no palácio. Algumas pessoas condicionam Deus para viver o melhor dele em alguns lugares. Se eu estiver vivendo assim, eu vou estar muito bem. Quem disse? Qual é a verdade dessa situação que você está dizendo? O Moisés descobriu, querido, aquele homem andou mais no deserto do que qualquer outro. E ninguém recebeu tamanha glória como ele. Enfrentou todos os tipos de obstáculos e nunca foi detido por nenhum deles. Enfrentou reveses das piores, rebeliões dos irmãos, luta com a própria família, mas ele nunca se deixou, querido, mesmo que a família tinha inveja dele, ele não se deixou contaminar pela inveja da irmã, que achava que ele era o profeta, o profeta mor, porque Deus só pode falar com ele. E Deus, querido, deu uma fé para Moisés vê-lo como ele era. Miriam e Arão começou a ficar assim deslumbrado com o ministério que começou a bombar, a glória que começou a ser derramada, e ficaram chateados com Moisés, porque Moisés, ele acha que ele é quem? Ele é o que Deus escolheu para ele ser. Diga, eu sou o que Deus escolheu para mim ser. Ou para eu ser. Coloque o português do jeito que você achar melhor. Eu sou o que Deus escolheu para eu ser. Eu não tenho que viver a vida do Moisés. Mas eles tentaram, irmão. Mas o Moisés não se atrapalhou e ainda mais. Ainda deu uma lição de moral nos irmãos dele. Como assim, pastor? A lição de moral não é botar eles para baixo, irmão. É deixar Deus mostrar quem ele era. Sabe qual é a maior lição que você dá para a sua família quando fica te perseguindo, tentando colocar você para baixo, ou tentando desmerecer a sua obra, o seu trabalho? Sabe qual é a maior lição que você dá? Deixa Deus te justificar. Moisés fez isso, ele foi buscar Deus na hora que eles estavam lá, discutindo, Deus apareceu. Você está discutindo com quem? Mesmo? Por quê? Qual é o motivo da discussão? Deixa eu saber. O que você está falando por... Pois é, o que você tem contra ele? Onde foi que você viu isso que você está falando? Querido, Deus tomou a situação, mostrou a glória dele. A Miriam, quando descobriu, estava completamente leprosa, branca, podre de doença. Pensa numa pessoa que ficou doente da cabeça aos pés na mesma hora. O Arão caiu no chão na mesma hora e disse, misericórdia, Moisés, me perdoa, não deixa esse mal vir sobre mim. E o Moisés disse, Senhor, não deixa, não permita. Porque a fé de cada um, querido, ela é tão especial, que ela ensina as pessoas a conhecer Deus e não a ficar. Eu disse para o Espírito Santo hoje, eu disse, Deus, eu não aceito que a nossa experiência se torne o nosso Deus. A fé é para nos levar a ter experiência com Deus. Diga, a fé é para me levar a ter experiência com Deus. Mas eu não posso, porque eu falei para Deus, eu não posso idolatrar a experiência, eu ficar preso na experiência de que um dia Deus fez isso lá atrás. Falei para o Senhor, disse, olha Deus, é maravilhoso o que o Senhor fez comigo lá, em tudo lá, mas olha Deus, eu acredito que o Senhor é um Deus poderoso, não acabou as tuas obras. E eu vejo muitas pessoas falhando, chega num determinado tempo da vida, acomodando. E você vai ver que esse homem aqui acomodou no conhecimento da obra de Deus, a ponto que ele ficou paralisado. Porque quando você não conhece por si mesmo a Deus, você acha que Deus faz acepção de pessoa. Você acha que Deus faz melhor para um e Deus deixa de fazer para outro. Nós achamos que Deus tem prazer em uns e parece que Deus está contrário a outros. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu fiquei tão deslumbrada, querido. Porque esse acesso de Deus leva você aonde você crê e aonde você quer. O acesso da presença de Deus pela fé, ela leva você somente até onde você crê. E se você quiser. Então nós estamos falando de portas, que é Jesus. Algumas pessoas entram pela porta e você vai ver que essa porta aqui era uma porta de grande aflição. Mas a Bíblia diz que Jesus era a porta. Você vai ler comigo já em João 10, o Senhor nessa mesma porta das ovelhas. Havia uma porta aqui, chamada Porta das Ovelhas, e foi lá que Jesus encontrou uma multidão de gente nas piores condições. E a palavra de Deus diz lá em João 10, que Jesus, o bom pastor, veio para conduzir as ovelhas dele, para dar alimento para ele, para dar descanso, repouso, para levar elas para beber água fresca. E agora você está vendo, querido, o modelo que tornaram a porta das ovelhas. Um lugar de completa frustração.
O que são essas oportunidades, pastora? Oportunidades, eu quero que você entenda. Elas são sempre, irmãos, decisivas. Eu quero que você compreenda hoje que oportunidade é Deus trabalhando agora para colocar diante de mim o que eu preciso. E essa oportunidade é decisiva. Se você ficar aqui diante de mim e não tomar uma decisão diante da palavra do que Deus está fazendo, você vai perder, talvez, só Deus sabe, porque eu não vou conseguir expressar ou mensurar o prejuízo de quem não aproveita as oportunidades que é dada na vida. Então, oportunidades são decisivas. Ou você entra e usufrui, ou você despreza e diz, eu vou esperar outra hora. Não é assim que a gente fala? Eu vou esperar outra oportunidade. Dessa vez não vai ser, eu não vou fazer isso não, eu faço isso em outro tempo, eu estou aguardando uma melhor oportunidade. Ou seja, as decisões que eu e você tomamos, querido, diante das oportunidades, são aquelas que eu me aposso. Diante das oportunidades, o que vai mudar a sua vida é o que você toma para você. O que vai mudar na sua vida, diante do que você enfrenta, se você estiver enfrentando uma dificuldade, e você toma posse de uma coisa ruim, por causa da dificuldade, é aquilo que você vai viver. Mas se diante da dificuldade, você toma posse da verdade, do que você acredita, não, eu estou passando essa situação, mas o meu Deus colocou diante de mim uma porta aberta, e ninguém vai me prender aqui, ninguém vai fechar essa porta que Deus colocou na minha vida. É diferente, irmão. A palavra do Senhor diz que quando nós nos apossamos, você pode viver o melhor, porque as portas, elas se movimentam para nos abençoar. Só que quem tem discernimento espiritual pode entrar nas melhores oportunidades da sua vida, ele vai dizer, nossa, ainda bem que eu agarrei aquela oportunidade, porque aquela era a minha única chance. Então, oportunidades são decisivas, e aqueles que se apossam delas vão ser honrados, vão crescer. A palavra de Deus diz que essas pessoas que percebem essas oportunidades, elas irão mudar de vida. Diga, oportunidades mudam a vida. Como assim, pastora? Como que elas mudam a vida das pessoas? O Senhor mostrou para mim que quando nós não enxergamos, que chegou o tempo, por exemplo, quando a gente não percebe que chegou o tempo do filho fazer certas coisas, e você sabe que a águia, assim como os animais, eles conhecem o tempo de cada coisa, né? Os leões, você pode ver, se você observar a criação, você vai ver que eles sabem, eles são bichos irracionais. O Senhor disse através do profeta Isaías, que até o passarinho conhece, a jumenta conhece. Só que o Senhor diz que o povo às vezes não tem o conhecimento de Deus. As pessoas, os nossos antepassados, eles sabiam se conduzir olhando para a natureza. Os bichos, quando eles espantam, as pessoas sabem, alguma coisa está acontecendo. Então a pessoa se prepara, a pessoa sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus diz que quando nós não enxergamos a nossa oportunidade, que ela tem chegado até nós, nós podemos perder um tempo novo, como nós lemos na semana passada, Isaías 43, que foi a introdução. Eu estou fazendo uma coisa nova. Diga, Deus está sempre fazendo algo novo. Mas infelizmente a gente não enxerga por causa da correria da vida. A gente está cansado. Ai, nem me fala. Ai, não quero. Já viu pessoas quando querem, elas não querem gastar. Então ela diz, eu nem vou sair, porque se eu sair eu vou gastar. Porque se eu ver aquilo que eu gostar, eu vou comprar. As pessoas, elas se recusam a ver, ao invés de elas serem treinadas a entender o que elas precisam, o que elas não precisam. Aprender a dominar e viver a vida que tem que viver. Algumas pessoas vivem fugindo de viver o que tem que viver, porque não conseguem se conter. Com o perdão da palavra, desequilibrado. Ah, eu não vou não, porque se eu for, eu vou... Eu nem vou. Pois é, querido. Então, quando uma pessoa perde a oportunidade, ela perde um tempo novo, que a palavra de Deus diz que vai também fazer perder garantias que existiam. Para cada tempo, tem uma garantia para um propósito. Cada tempo tem uma garantia, tem uma obra, tem, como o Espírito do Senhor disse no meu coração, tem experiências maiores. Eu estou te dando exemplo, porque eu vou chegar nesse homem aqui,
que ele ficou muito tempo, e se Jesus, como nosso Pai, não tem misericórdia para se mover, querido. Eu tenho percebido muitas pessoas que começam assim com tanta alegria, com tanta vontade, de repente está parecendo que levou uma bordoada do avião, perdeu o rumo da vida, está se escondendo numa caverna. Parecendo a história que o pastor contou do homem que foi atropelado pelo trenzinho. Não quero mais nem sair na rua. Antes amava a vida, amava estar com os filhos. É uma coisa que eu não entendo, querida. Mas a Bíblia diz que a oportunidade que passou e eu não vi, eu perdi, eu fiquei de fora. O Senhor hoje, pela sua presença, Jesus é a minha oportunidade. Diga, Jesus é a minha oportunidade. Então eu quero que você visualize tudo que você já perdeu diante de Jesus agora, te dando a oportunidade de não errar de novo. Porque oportunidades são decisões que você toma de fazer ou não aquilo que você é capaz, mas que você não se sente bem para fazer. Quantas vezes você e eu não fazemos as coisas porque estamos cansados? E depois a gente se arrepende. Devia ter feito. Devia ter ido. Devia ter aproveitado. Mas eu estava tão cansado, eu não aguentava. A palavra do Senhor diz que a porta, ela me levará a um novo tempo, a uma nova visão, a um novo aprendizado, a um novo desafio, a muitas e novas criatividade e a uma renovação da minha história. Diga, a oportunidade que é Jesus me levará a um novo tempo. Sabe como que o Senhor me mostrou isso? Ele me mostrou isso exatamente nele. Jesus é o mover do novo de Deus, é o mover do novo tempo. Quando Jesus ele encarnou, passou-se a existir uma era, acabou, findou lá em Jesus. Quando Jesus estabeleceu o reino, acabou aquele tempo. Satanás que falava, que fazia, que operava, que confundia, que matava, que destruía, ele com todo aquele seu arquetipo de maldade, ele perdeu o seu trono, ele perdeu a sua legalidade, porque em Jesus agora nós temos um novo tempo, onde a igreja foi colocada diante das portas do inimigo, diante das portas do inferno, e elas não prevalecerão contra ela. Nós estamos vivendo um novo tempo, não é o tempo do diabo na sua vida. É o tempo de Deus, querido. Nós estamos vivendo um tempo de Deus. E o que é de Deus? É vida, é paz, é alegria no Espírito Santo, é amor, é perdão, é arrependimento. Tempo de Deus é coragem, é criatividade, é crescimento, é prosperidade. Tempo de Deus, querido, é vitória. Tempo de Deus, querido, é ânimo, é vigor. Tempo de Deus é fé. Tempo de Deus, querido, é vontade de voltar a fazer coisas que eu não podia, porque eu não tinha Deus. Eu estava nas trevas, eu não enxergava, eu era cego, estava totalmente condenado. Agora eu sou livre, eu estou vivendo no tempo de Deus, irmão. Isso é porta, Jesus é a porta. Quando eu falo isso para você, eu não estou falando porque é o que as pessoas pregam para animar você, não. Hoje eu não quero nem te animar, irmão. Eu quero te tirar dessa coisa aí que você acha que é vida. Porque às vezes eu olho para os irmãos, eu tenho vontade de pegar, dizer assim, irmão, você tem vontade de viver mesmo? Porque parece que você está querendo ir para o caixão do jeito que você está. Irmão, você olha para a pessoa, você vê que ela está ali, eu não sei que bicho que sugou ela. Alguma coisa, irmão, eu não sei se foi no pescoço, aonde foi que sugou, mas... Você já viu aquelas bonecas, aquelas bailarinas, que a bateria está acabando? Que você coloca ela para dançar no espelhinho, e quando a bateria está acabando, não roda mais. Ela foi chamada para dançar, ela fica lá assim, ó, dançando. Enquanto ela tem bateria, ela está dançando, ela não para. Abre o espelhinho, põe a carga na bichinha lá. Dança e toca que tudo. Aí, querida, a bateria vai acabando. Aí ela vai morrendo. E se não tiver alguém para dar outra carga, é melhor jogar aquela coisa fora, irmão. Não presta mais. Ela foi feita para dançar. A bailarina foi feita para dançar. E eu estou falando de um brinquedo.
Se ele perder a essência, que nem Jesus falou, se o sal perder o sabor, não presta para nada, nem para ser pisado. Só para ser pisado pelos homens. A igreja, quando ela perde o desejo, a alegria, ela perdeu, irmão. Ela está paralisada. Então, eu estou falando para você porque eu entendo, irmão. Tem dia que eu estou no caco. Mas se tem uma coisa que eu não aceito, é que o meu Deus seja visto de um jeito que Ele não é. Na minha vida, não. Para você, se você vê que eu estiver desesperado, você vai me ver na presença de Deus. Você não vai me ver dando mau exemplo. Porque o meu Deus, Ele me fez para a vida dEle e não para o mal que está acontecendo. Eu não vou dar exemplo do mal na minha vida, do meu Deus que Ele é para mim. Isso é porta. Eu entrei num lugar maravilhoso. Quando o Espírito do Senhor um dia me mostrou que quando eu subia para o meu quarto, lá tinha uma campina linda, um lugar maravilhoso. Irmão, é onde agora eu mais gosto de orar. Eu orava em todo lugar. Na minha casa, eu sempre orei em todo lugar na minha casa. Tudo quanto é... Onde tiver um espaço, se o Espírito de Deus me pegar ali, eu oro ali mesmo. Eu caio de joelho, debruço, se for no tapete... Se for na almofada, se for no quarto dos meninos, se for na cadeira, se for lá fora, que eu vou lá fora e o Espírito de Deus me pega e Ele me mostra a estrela. Quando eu levanto 5:30 da manhã, que eu olho para aquela estrela brilhando assim, eu falo, meu Deus, me dá vontade logo de falar com meu pai. Agora eu vou dizer para você, tem gente que não tem mais, nem enxerga o céu. Acorda tão apavorado, irmão, pelo amor de Deus, não curte nada. Que droga. De novo essa vida. Isso é mal, irmão. Não tem prazer. Dormiu, irmão, acordou, não ficou nem morto na cama. Se tivesse morrido, tivesse lá acabado. Não, está vivo. Ao invés de celebrar, ao invés de se alegrar, não. Ai, meu Deus. Eu falo para Elisa, quando ela fala para mim que está cansada, eu digo, toma vergonha, menina. Olha a tua idade. 12 anos. Eu sei que está cansada, às vezes levanta às 5:30 da manhã, chega quase 2 horas da tarde em casa, mas eu não dou mole para eles não. Falei, o que é? Está pensando que a vida é o quê? Deus sabe o que a gente tem. Diga, eu tenho vida em Jesus. É por isso que você está sentado ainda de olho aberto. Oh Deus, aí sabe o que o Espírito falou para mim? Capítulo de número 10, vamos lá para o João. Nós já vamos já terminar, não vou segurar você não, vou deixar você se quiser comer. Se você quiser ir para casa dormir, vá, tome banho. Se não quiser tomar banho também, durma sem tomar banho, não tem problema, desde que você esteja bem com Jesus, irmão. Tá? Pastor, um calor desse, você falar um trem desse, irmão, tem gente que pela canseira não está nem aí para nada. Eu vou dormir no chão, mas eu não tomo banho hoje. Porque tem uns que ameaçam, desse jeito você não dorme comigo não, então tá bom, eu vou ficar aqui no sofá. Pois é, ele prefere entrar naquele lugar lá. João 10, versículo de número 9, diz assim, Jesus dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Diga, quem entra por Jesus é salvo. A Bíblia diz que entrará, sairá e achará pastagem. E quando aquele homem, querido, Jesus chegou diante dele e disse, eu sou a mudança. Ele não falou, mas eu penso que é assim que Jesus chega na sua vida. Ele não fala, mas Ele é. Porque tudo que Jesus, Ele só fala quando a gente não escuta a presença dEle. Deus, querido, você já amou a ponto de saber, olhando nos olhos, o que a pessoa está precisando? Os meus filhos, eles me conhecem. Eles olham para mim e eles perguntam, você está bem? Você está chateada? Eu disse, eu estava orando e eu estou bem. Eu só estou pensando no que Deus me falou. Mas eles sabem, eles olham, eles sabem. Mas aí quando eles querem ter certeza de que está tudo bem mesmo, porque eu não estou fazendo nada. Você já viu que pai, quando não faz muita coisa, os filhos ficam tudo desconfiados. Quando o pai não fala, alguma coisa eu fiz. Eu não sei o que, mas eu devo ter feito. Quando a pastora fica séria, a igreja sabe, eu fiz caca. Alguma coisa Deus mostrou que eu fiz, e é por isso que a pastora está daquele jeito.
Meu pastor não está bem, por quê? Porque eu devo ter feito alguma coisa lá fora e o Espírito Santo de Deus falou para ele. Essa palavra não é assim qualquer, querido. Então a palavra do Senhor diz que quando Jesus, que é essa porta, entrou na vida daquele homem, diz assim no versículo de número 6, lá de João 5. Jesus, vendo aquele homem deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: ah, Senhor, minha vida é uma luta. Percebeu a semelhança? Quer ser curado? Ah, mas que jeito? Tanto remédio. Tanta luta. Se Jesus perguntasse, quer ficar rico? Na hora, eu acho que a maioria das pessoas dizia: opa, quer ficar rico? Os homens não paravam, irmão, eu acho que já caiu os pés de Jesus. Mas como ele perguntou, quer ser curado? Você está doente, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Deus é muito direto, né, irmão? Ele só viu que aquele homem estava doente. Ele disse: você está doente, você não está precisando de dinheiro, não, você precisa de cura. Você, não vou dizer que é doente, mas ele estava doente. Porque quando uma pessoa fica muito tempo numa situação, é porque ela entrou num estado de enfermidade, que ela não consegue se recuperar, se recompor, se esforçar, e acreditar, e lutar, e correr, um monte de coisa. Então, deixa eu te contar. Quem está muito tempo aqui numa mesma situação, está doente. E é sério, e é grave. E o Senhor Jesus disse assim: você quer hoje ser curado? Alguém aqui, irmão, precisa de Jesus? Pois é, sabe o que ele fez? O Senhor Jesus, aquele homem começou a dizer: então, Senhor, mas não tem ninguém. Porque muitas vezes, igreja, nós colocamos nas circunstâncias a razão da condição que eu estou passando hoje. E a palavra do Senhor diz que Jesus mudou a condição completa daquele homem que estava se sentindo, porque o que ele via era completa incapacidade, mesmo que ele atribuía a ajuda dos outros para mudar de vida. Só que a doença, o problema maior da doença é esse, que as pessoas pensam que alguém lá vai fazer alguma coisa para mim aqui nesse lugar. Mas quando eu não estou bem, quem tem que mudar sou eu que tenho que me ajudar a mudar. Deus, querido, Ele vai promover o meio de eu ser ajudado, mas quem tem que se ajudar sou eu que tenho que querer sair daquela condição. Não adianta simplesmente dizer: ah, mas então todo mundo lá viveu isso mais tempo do que eu, porque foi o que esse homem falou. Ele disse: Senhor, eu não tenho quem me ajuda, a minha condição é deplorável. Quando a água é agitada, acreditava-se naquele tempo que aparecia um anjo, e aquele primeiro que caísse lá dentro, eu fico pensando quantas vezes deve ter caído um monte de uma vez lá dentro, né, irmão? Você já imaginou a corrida para entrar dentro de uma água agitada? Deus não gosta disso, querido. O Espírito Santo, ele tem tudo preparado para nós. Diga: Deus preparou o melhor para mim. A palavra do Senhor diz que o Senhor nem deu ouvido para aquela conversa, porque ele já sabia, né? Ele é a porta da minha oportunidade. O que o Senhor estava falando, eu penso que é mais ou menos assim: você sabe diante de quem que você está vivendo? Hoje eu estava pensando nisso. Todo mundo é de Deus, ainda que não sirva a Deus. Porque todo mundo foi gerado dentro do mundo dele. Alguns vão sofrer uma transformação porque vão crer nele e vão servi-lo. Outros vão ignorá-lo e vão continuar doentes para a morte e vão perecer porque não acreditam e não querem servir a ele. Mas todos são de Deus. No sentido de que estão debaixo da realidade do que ele fez. E ele fez todas essas pessoas para conhecê-lo. Então imagina, tudo que Deus fez, ele colocou com o propósito de que essa obra revele ele. Então quando Jesus ficou diante daquele homem, eu fico pensando, o Senhor é tão simples, mas ele ficava olhando para aquele homem: você quer? Mas que ele não... Sabe quando a igreja diz assim: eu estou no culto. Eu estou na igreja Filadélfia, alguém pode dizer. Sabe o que você tem que falar? Eu estou na presença de Deus. Agora eu não vou dar atenção para outra coisa. Eu estou na presença de Deus. Eu sei o que significa estar na presença. E quando a presença do Senhor assumiu, a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse: você quer ser curado? Ele ficou lá dando aquela desculpa. O Senhor disse assim agora para ele: levanta, toma o teu leito e anda.
Como assim? Irmão, quando você está diante de Jesus, a palavra que Ele dá, ainda que você pense, que coisa estranha que Deus falou para... Eu escutei, a pastora falou um negócio tão esquisito lá. A palavra que Deus dá, é como se ela entrasse no invisível dentro de nós. Porque a Bíblia diz que na hora que Jesus disse para ele, toma teu leito e anda, a manifestação da realidade de Deus entrou dentro daquele homem e cancelou toda aquela impotência com que ele estava. E ele que se sentia inseguro, incapaz, e não andava e não se movia, a palavra do Senhor diz que aquele homem se viu curado. Você está entendendo aqui que foi a palavra do Senhor que mostrou para ele que ele não era aquela criatura rastejante, que estava lá dependente da ajuda dos outros. A palavra de Jesus mostrou para aquele homem que ele não era uma coisinha qualquer largada lá naquele pavilhão, que diante do Deus de toda a terra havia uma oportunidade para quem quer ser diferente. Então esse mundo que está aí, na qual nós vemos tanta desgraça, dor, morte, necessidade, muitas pessoas dizem, nossa, ninguém olha para essas pessoas. Não, Deus está sempre diante destas pessoas. Deus está sempre diante do caos. Porque a Bíblia diz que no princípio, quando estava aquele caos, o Espírito de Deus já estava lá se movendo. Algumas pessoas não escutam a sua voz porque não querem ouvir, às vezes porque estão cansadas da sua dor, às vezes estão realmente envergonhadas da sua situação, mas Ele está dizendo, você quer sair desse lugar. E mesmo, querido, por que algumas pessoas mudam de vida e outras ficam do mesmo jeito? Porque algumas ouvem, acreditam, são libertas, se posicionam, se tornam umas pessoas cheirosas, charmosas, perfeitas, inteligentes. Mas elas estavam até aquele dia lá. Imagine o poder que Deus deu para a vida daquele homem. Só que a palavra do Senhor, para nós terminar, o conjunto pode se colocar comigo no altar? A Bíblia diz assim, que a palavra mudou a visão do homem. Querido, a porta é Jesus. Diga, a porta é Jesus. Quando o Senhor Jesus está na sua vida, irmão, escute, se Ele não mudar a sua visão, Ele não muda nada em você e nem em mim. A visão não é o que você enxerga com esses olhos, a visão é o que você enxerga dentro de você. Antes de você enxergar com estes olhos, você enxerga o que está dentro de você. Por isso que muitas vezes você demora mais tempo para decidir o que devia já ter decidido, porque já estava lá dentro de você há muito tempo. Já sabia o que tinha que fazer, já sabia o que tinha que viver. Mas fica protelando, fica adiando, fica pensando, fica esperando. O bispo disse, e eu até marquei aqui, porque eu achei muito maravilhoso o que o bispo compartilhou. Ele falou assim, que uma coisa é paciência e outra coisa é passividade. Paciência e passividade. Aquele homem ficou 38 anos diante daquela realidade. Alguém pode dizer, paciência é esperar em Deus. Sim, é esperar em Deus, crendo que Ele vai se manifestar a qualquer momento. Que para Deus o dia se chama hoje, que Ele tem prazer de operar em meu favor e que Ele tem o melhor preparado para mim. A igreja diz amém. Então isso é esperar com paciência, mas disposto a ver o seu milagre a qualquer momento. Só, querido, que outra coisa é passividade. É você assumir aquela condição miserável de que não consegue, de que não pode, de que não dá, de que não tem ajuda e ficar ali fazendo daquela situação um motivo para nunca mais sair. Para ficar naquela dor, para dizer que não tem como. E aí ele diz que esperar sem se acomodar é o mistério. Diga, esperar em Deus sem se acomodar é o mistério. E que eu quero que hoje o Senhor, pela porta que é Jesus, Ele está na sua e na minha vida, e Ele pergunta para você, você quer sair dessa realidade que você sabe que pode mudar, mas você não muda. Você sabe que pode ser diferente, mas você não faz. Você sabe que pode alcançar, mas você não alcança. Você sabe que você é um homem, é uma mulher vibrante, mas você continua esmorecido. Você quer de fato sair dessa condição? A Bíblia diz que para essa realidade acontecer, Ele tem que mudar a minha visão dentro de mim. Ele mudou, aquele homem se viu curado. E quando ele se viu curado, ele tomou aquela realidade que o prendia. E ele colocou sobre, ele saiu daquele lugar. Ele tomou a cama em que ele ficava deitado. A palavra de Deus diz então que aquele dia é um dia inaceitável para o judeu.
Eu não sei se você sabe, mas tem dia que parece que não é o dia para nós. Você já viu alguém dizer assim, hoje, nossa, que dia. É nesse dia mesmo que Deus tem prazer de dizer, esse dia pode ser melhor do que você imagina. Ele começou ruim, mas ele pode terminar maravilhoso. Ele pode ter sido um desastre lá, mas essa noite, olha, vai ser show de bola para você. Não do futebol brasileiro, tá? Show da glória dos anjos jogando na sua mão, dizendo, faz o gol. Não é desmerecendo, irmão, mas se tem uma coisa que eu não suporto é moleza. E ver às vezes os times do Brasil jogando, parece que eles estão carregando não sei quanto chumbo na perna, irmão. Você já assistiu a Champions? A Liga? Vê aquele povo jogando. E são os mesmos brasileiros, porque o melhor do Brasil está lá fora. E as pessoas ficam esnobando que o Brasil não é. Não é? Eles não querem ser. Hoje eu li no status da Ana uma mensagem lá bem engraçada, bem diferente. Eu não consegui marcar, mas depois eu leio para você. Ela falando que do ferro, o que você pode fazer com cada coisa. E no final ela diz, você escolhe deixar ser o que você quiser. O valor que as pessoas dão para você é o valor que você deixa as pessoas te dar. Mas quando você vê alguém que vai para cima, irmão, não segura. Você já viu um cachorrinho enfrentando um cachorrão? Eu acho que o cachorrão espanta só de ver o atrevimento do cachorrinho. O bicho pensa que pode. Eu tenho uma salsichinha assim. Ela não pega na entrada, ela só pega na saída. Ela deixa todo mundo entrar, na boa. Mas na hora que sai, querida, ela vai com tudo no calcanhar. O Roberto que eu digo, o Roberto já sabe que ela é perigosa para sair. Então, o Ademilson, então, quando ia lá em casa para entrar, deixa o Ademilson entrar, trabalhava lá em casa. Mas na hora de sair, irmão, pensa como ela implicava. Ela já sentia a hora que ele ia sair de casa. E ela já ficava no portão, já esperando para morder. Era a oportunidade dela se mostrar. Mas o que o Espírito do Senhor me mostrou é que quando você vê algo, ninguém tira mais de você. Quando Deus abre os seus olhos e você vê o que Deus te fez, irmão, alguém pode dizer, você não sabe fazer isso, não sei. Parece que você fica assim, perfeito. Você diz, eu vou mostrar o quanto que eu sei, que nem o Davi. É lindo, irmão, é lindo, é lindo. Deixa eu terminar, deixa eu ler para você aqui, olha. Porque depois que o homem foi curado, ele não sabia quem foi que tinha feito aquilo para ele, porque ele não sabia mais, ele não sabia viver a fé ainda. Como nós às vezes recebemos certas coisas, a gente não sabe lidar, né? As pessoas perguntam para nós, e aí, nossa, como você mudou? Eu vou na igreja Filadélfia. Tudo bem, irmão, você pode falar que vem na igreja Filadélfia, você tem que falar assim, eu tive um encontro. Você quer que eu te leve lá? Eu tive um encontro. Mas olha, mudou a minha vida. Aquela palavra entrou dentro de mim. Não era aquela mulher falando não, porque ela não me conhece, mas parecia que ela me conhecia. Não era eu, é lógico que não, né, irmão? Era Deus, entrou lá dentro das entranhas assim, e falou tudo o que precisava falar. Mas aonde foi que você encontrou esse Deus? Então, é lá na Francisca Cossês 175, se você tiver, de vez em quando tem uns encontros assim, mas você pode encontrar esse mesmo Deus em qualquer lugar. Você quer encontrar essa pessoa que coloca diante de você todas as suas oportunidades, aí você chama, dá uma Bíblia para ela, fala, se você lê isso aqui e crê, você vai viver isso que eu estou vivendo. Como assim, pastora? A Bíblia diz que o Senhor mudou o tempo para mudar aquela vida. Diga, Deus ainda muda o tempo para mudar as vidas. E hoje eu quero chamar mudança de tempos na sua vida por causa da presença do Senhor Jesus. Eu quero chamar mudança de tempos. Você sabe o que é isso? Alguém disse que é tempo de luta, tempo não sei o que. Deus muda o tempo e Ele diz, esse é o tempo que eu estou te dando, filho. Eu estou te presenteando com este tempo novo. Quando Deus mudou aquele tempo, entrou na vida daquele paralítico, ele ficou de pé na hora. Começou a andar as perninhas dele, querido, ficou potente. Deus mudou aquele tempo para honrar. Quando Deus muda um tempo, Ele dá uma palavra para uma pessoa. Eu tenho pedido para Deus mudança aqui de estação na igreja. Eu tenho falado para o Senhor me dar um tempo de colheita, e olha que Ele tem sido fiel. Eu tenho falado para Ele, porque esta palavra está lá em Daniel 2, 21 e 23. O Daniel disse para o rei Nabucodonosor,
O Deus que eu sirvo é um Deus que muda tempos e épocas. Quando Ele muda tempo, Ele te favorece inteiramente dentro daquele tempo. Então aproveita o tempo que está favorável para você e trabalha, e corra, e lute, e invista, e cresça, e prospere, irmão, e avance, e colha, e faça o melhor dentro do tempo que se chama hoje, porque esta é a sua e a minha oportunidade. Aí o Espírito Santo de Deus, porque não deixa passar uma, aquele homem está lá no templo, não sabia quem foi, estava lá no templo, e o Senhor Jesus disse assim: sua vida mudou, né? Pergunta a pessoa que está do seu lado, ou confirma, não sei se ela está mudada, se ela ainda vai mudar a partir de hoje. Diga para ela: sua vida mudou, ou você vai mudar, né? Depois de hoje, né? Nós não vamos ser mais os mesmos. O Senhor Jesus encontra aquele camarada lá e diz assim: olha, está tudo certo, né? O Senhor diz assim: agora viva direito, agora faça direito. Foi o que Jesus disse para esse homem aqui. Agora você toma cuidado com a oportunidade, não desperdiça mais ela. Agora você cuida como que você está vivendo. Se coloca de pé comigo, irmão. O Senhor mudou aquele tempo e Ele falou para aquele homem. Jesus ensina a manter a sua porta aberta, e Ele diz para aquele homem: não viva mais como você vivia. Se for preciso, igreja, escreva no seu: olha assim, não vou mais viver desse mesmo jeito, não vou mais falar essa palavra, não vou mais fazer isso. Escreva, porque o Senhor Jesus disse para ele: ó, veja o que você fazia e não faça mais, para que não aconteça coisa pior. Veja como é que você vivia e não viva mais daquela forma. Não viva mais como se Deus não tivesse mudado o tempo da sua vida, igreja. Não viva mais como um moribundo, como se você fosse um infeliz. Então eu quero que você peça para Ele mostrar pela palavra que você é uma pessoa transformada, porque Ele abriu os teus olhos dentro de você. Amém, irmãos? Te amamos, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Entra, Senhor. Eu sei que estás aqui mudando a nossa vida, a nossa história, Deus. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Maravilhoso, Jesus. Te amamos, Deus. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Tu és fiel, Senhor. Vem tomar as nossas vidas, Deus. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Como o pastor ele entra? Se você crê na palavra, Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. aleluia. Move a tua palavra dentro de nós, meu rei. Entra, a porta está aberta, pode entrar. É dia de mudança, Cid. É dia de mudança, igreja. Novo tempo. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim,
pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Vem fortalecer, Pai, todo este homem, esta mulher, meu rei. Vem fazer morada. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, na casa sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Levante as mãos. Levante as mãos para o Senhor. Deus vai apertar algumas coisas que está frouxo dentro de você. Você tem alguns conhecimentos de Deus, mas não tem força para viver esse conhecimento que você tem. Fecha teus olhos, Deus está aqui. Ele diz que vai colocar no lugar a tua vida. Tem muita coisa que você escuta aqui e você não consegue manter durante nenhum dia. O Espírito de Deus manda dizer para você, Samara, que você tem que mostrar que tipo de mulher foi que Deus gerou na cruz, quando Ele pensou em você, entendeu? Então mostra nas tuas circunstâncias quem você é. Que tipo de homem foi que Deus levantou nessa geração? O Senhor quer fortalecer aquilo que você pensa dele. Viu? Você tem medo de se entregar porque sabe que Ele vai mudar tantas coisas que você acha que não precisaria. Mas é Ele que vai mexer aqui dentro de você. Então você não tenha medo não, porque Ele não vai fazer mal, Ele só vai fazer o bem para você. Deus está aqui nesse lugar, o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Você sabe que tipo de homem é que Deus pensou quando fez você? Você não sabe. Mas Deus quer abrir teus olhos, não estes, aqui dentro. Deus te deu uma casa, e não é uma casa para ser vergonha para ninguém. Não é uma casa para as pessoas falarem contra você. É para as pessoas saberem o Pai que se importou com você. E Ele tem poder de restaurar a tua vida. Então não tenha medo de deixar Ele mostrar o homem que Ele fez. Não deixe os homens fazerem isso mais com você. Entrega teu coração ao Senhor. Digno és, digno és, digno és. O Senhor está nesse lugar. Ele está fortalecendo. Tem algumas mulheres que pensam que nasceram para sofrer, que nasceram para viver uma vida de dor, de necessidade. Entrega a tua vida para Ele. Deus vai mudar o padrão dos homens aqui. Deus vai mudar, Jaciara, a tua casa, viu? A tua casa é uma casa de Deus, não é uma casa para o mundo, não. O Espírito Santo tem prazer de fazer, viu, Márcia? Você vive pensando, será? Acaba hoje, enterra o será da sua história e começa a viver a realidade. Aleluia. O Senhor está conosco, a sua presença está aqui, libertando os nossos corações, libertando as nossas vidas. Deixa Ele abrir dentro de você a tua visão. Diga: Deus, eu sei o que o Senhor quer. Me ajuda a viver o que o Senhor quer. Me ajuda a me tornar o que o Senhor quer.
Deixa Deus abrir dentro de você a visão que Ele tem da vida que você vai viver. Entrega, Carlinhos, não tenha medo não. Você ficar preocupado com a vida lá de fora não, porque a vida que funciona é essa que está aqui dentro de você. Olha para a vida que Ele colocou dentro de você. Essa aí é a que te garante. Santo, 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 santo. André, o Espírito Santo de Deus, Ele quer mudar a tua vida. Você sabe que às vezes você vai, nada um pouco, e você cansa de nadar, né, filha? E você pensa, Senhor, será que eu não vou sair desse lugar? Está na hora de você conhecer um lugar mais profundo que Deus preparou para as suas vidas. O Espírito Santo quer. Você quer, querido, que Deus mova na tua vida? Então diga para Ele: move dentro de mim, Senhor. Move aqui dentro de mim, Senhor. Entra, Senhor, com a tua vitória agora. Eu creio. É tempo de entregas ao Senhor. É tempo de mudanças na presença de Deus. Há algo que você ainda não conhece, que Deus quer que você veja. Há algo que você não viveu, porque você não entregou dentro da tua alma. Está na hora de você abrir mão desta alma que está cansada. E você não diz para Deus por que ela está cansada. Diga o que você pensa aí dentro de você. Digno, 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 digno. Santo é o nome do Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Santificado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dar oportunidade para você decidir se você vai entrar por essa oportunidade hoje ou se você vai deixar essa oportunidade passar. Você que não tem um conhecimento firme de Deus, eu só quero que você decida e você sai do teu lugar e vem aqui no altar rapidinho. Vocês que sabem que precisa que Deus firme dentro de você aquilo que você não imagina. Continua, continua, continua. Você que quer decidir hoje que você vai viver pelo poder de Deus, você vai viver pela fé no Senhor. Aleluia. Santo é o nome de Jesus, poderoso. Digno és, Senhor, digno és, Senhor. Digno és, Senhor, digno és, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus está aqui nesse lugar. A glória dele está aqui nesse lugar. A presença dele é real neste lugar. Digno és, digno és. Senhor, estes homens são teus. Essas mulheres são tuas. Move dentro deles agora essa realidade. Faça-os andar segundo a tua palavra. A partir de hoje, pelo sangue da cruz. Faça-os andar pela presença do Espírito Santo. E não por aquilo que eles veem com seus olhos naturais, mas pela verdade da palavra que os chamou e os atraiu. Que eles sejam agora convertidos, desde o espírito, a alma, o corpo, sejam totalmente impregnados da vitória de Jesus. Que eles sejam curados de todo dano do mundo, de todo dano da dor, de todo dano do passado e da vergonha. Seja tirado agora da alma, seja tirado da mente, seja tirado agora do coração. Senhor, traumas começam a sair dessas vidas agora. Palavras pesadas começa a deixar agora essas vidas. Eu estou ordenando todo passado de tristeza, de frustração, de culpa. Deixa agora essas vidas. Estas vidas são tuas, Pai. Eu estou declarando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém. Diga: eu decido entregar meu coração, minha visão para Deus me fazer capaz de andar com Ele e nele. Diga: eu peço hoje que me sustente até que eu veja toda esta obra acontecer sobre mim, sobre a minha casa, o meu futuro, no nome de Jesus. Diga: eu sou de Deus e eu sei o que aconteceu nesse lugar, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê louvores a Deus.